Olá, boa noite, queridos alunos da quinta etapa, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, ela será iniciada na página 56 do livro de vocês. Nós temos aí um artigo de opinião, ordem nos presídios. Quero desejar uma ótima quinzena de aprendizado para vocês. Lembrar que qualquer dúvida, nós estamos aqui no grupo para tirar e para responder aos seus questionamentos, ok? Eu vou fazer a leitura do artigo de opinião e, em seguida, a gente vai tentar verificar as perguntas da página 57 e da página 58. Aí eu vou dar um tempo para vocês responderem e, em seguida, eu volto com a correção das questões dessas páginas 57 e 58, ok? Vamos, então, à leitura? Muito bem. Ordem nos presídios. Quem escreveu esse artigo de opinião foi Maurício Zanoide de Moraes. Vamos então ler. Deixa eu só aumentar aqui a fonte para vocês, ficar melhor para ver. Pronto, tá ótimo assim. Vamos lá. Há uma falsa noção entre nós de que a mais rápida e eficiente forma de se acabar com a violência é estabelecer uma dura repressão policial, sendo tolerável por alguns, inclusive, a matança de pessoas, criminosas ou não. Tal medida não é só ineficiente, como também é, em si, uma violência geradora de mais violência. É defendida apenas por aqueles que julgam a si e a seus familiares pessoas imunes a esse tipo de extermínio, na vã esperança de que tais atos recaiam tão somente sobre a população excluída e marginalizada. Há, porém, medidas a serem tomadas a curto prazo e de modo legal, eficiente e produtivo. Podem reduzir em muito a violência. Tomemos, por exemplo, a violência que na última semana assolou a todos. O poderio da alta criminalidade carcerária em determinar e controlar ataques nas cidades paulistas. Inegavelmente, essa violência teve como causa próxima a total ineficiência dos entes públicos em controlar e estabelecer disciplina e ordem dentro dos presídios. Dizer que se pode controlar a panela de pressão carcerária com regime prisional de isolamento e cárcere duro ou diferenciado é negar a realidade da superpopulação carcerária. Essa violência proveniente do cárcere passa por outra forma de ver e entender o sistema penitenciário. O Estado nunca percebeu que em um ambiente de superpopulação carcerária, criado, tolerado e incentivado pelo próprio Estado, não é possível haver controle, imposição de disciplina dura e imposição de tratamento diverso para cada grupo de condenados. O Estado, porém, em todas as suas esferas, poderá tomar rapidamente providências para, com essa mesma estrutura prisional, sem a construção de sequer mais um presídio ou cela, resolver a questão de forma racional, legal e eficiente. As três esferas de poder deverão, então, agir de modo integrado e harmônico. O poder legislativo tem em suas mãos, desde 2001, projeto de lei de reforma da Lei de Execução Penal, proposta que atualiza e a moderniza de forma sistêmica, e não apenas pontual. Nele se aumenta o rigor disciplinar e já em 2001 se previa como falta grave o porte de celular, além de se estabelecer um sistema de faltas disciplinares extremamente controlador e útil para tratar cada preso de uma forma diferenciada, fazendo com que os melhores possam progredir e os piores regredir no cumprimento da pena. Esse projeto, para mostrar a sua seriedade, também defende que a progressão do regime fechado para o regime semiaberto se realize com o cumprimento de 1/3 da pena e não, como é hoje, de 1/6. Ao Legislativo caberá, portanto, analisar e aprovar um projeto de lei que existe desde 2001. Ao Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público e as defensorias, caberá fazer um mutirão para verificar a situação de todos os presos que já preencheram as condições objetivas e subjetivas para progredir no sistema, o que em muito diminuiria a tensão interna nos presídios, sem com isso se correr o risco de soltar, abre parêntese,
Última fase do sistema de progressão de penas. Pessoas que não tinham condições de voltar ao convívio da sociedade, convívio social. O judiciário também deverá mudar sua majoritária mentalidade de que todo condenado deve ser preso. As penas alternativas aplicáveis a crimes sem violência à pessoa são mais eficientes e baratas para se punir e reeducar socialmente a pessoa, evitando o deletério contato com os presos perigosos. O Poder Executivo, por sua vez, pode liberar imediatamente mais verbas para modernizar as estruturas prisionais já existentes, adotando, por exemplo, detector de metais, e investir fortemente na seleção e capacitação de profissionais para trabalharem no sistema penitenciário, acompanhando e treinando-os periodicamente. O Executivo deve ainda, cumprindo a lei já existente, ensinar uma profissão ao preso, para, nos últimos instantes de sua pena, proporcionar-lhe a oportunidade de um emprego e de um local para se restabelecer. Com essas iniciativas imediatas, entre tantas outras, o poder público já eliminará muitas das causas diretas da violência que nos assolou nessa semana e dará passos para consertar definitivamente o sistema penitenciário. Porém, esse primeiro passo é sempre o mais difícil, e ele consiste em que o Estado reconheça que não cumpriu seus deveres sociais e legais e que durante décadas escolheu projetos públicos equivocados. Enfim, o Estado mudará seus rumos na busca desse modo eficiente e construtivo de agir em prol de todos e não apenas de alguns. Quem escreveu esse artigo de opinião foi Maurício Zanotti de Moraes, 39 anos, advogado, é presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e professor de processo penal da Universidade de São Paulo, USP. Ok? Então, esse foi o artigo de opinião que nós lemos. Esse artigo vocês encontram nas páginas 56 e 57. Peço que acompanhem a leitura que eu fiz, ou se acharem mais conveniente, mais adequado, façam a leitura vocês mesmos, leitura minuciosa, cautelosa, fazendo a interpretação de cada parágrafo que nós temos aqui no texto, ok? Então, esse artigo de opinião, ele fala de quê? Ele está falando dos presídios, né? O título é Ordem nos Presídios. Então, o autor, o Maurício Zanotti, ele coloca a sua opinião relacionada aos presídios. Como é que a sociedade, como é que o poder público, como é que o judiciário, o legislativo e o executivo, eles veem essa situação dos presídios. Como é que como é que são feitas as prisões no Brasil, né? Tem a questão do preconceito, pensa-se bastante em prender mais, né? Só que não pensa-se, a partir do que ele está dizendo, não se pensa em prender bem, com qualidade, prender, ressocializar, dar um trabalho, preparar para o mercado de trabalho quando o condenado cumprir a sua pena. Então, são alguns pontos que a gente percebe nesse artigo de opinião. Fala de um projeto de lei que está na Câmara desde 2001 e ainda não foi votado, né? Então, cita para a gente várias coisas interessantes que a gente vai abordar na atividade. Então, vamos conhecer algumas características do artigo de opinião. Eu vou mostrar para vocês, peço que vocês tenham bastante atenção. Aqui, ó, artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Como vocês podem observar, o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Professora, o que é dissertativo argumentativo? Dissertativo é que você vai dissertar, você vai falar sobre uma coisa, sobre algum acontecimento. E o argumentativo já diz, você vai falar, é o texto dissertativo. E o argumentativo, você vai dar a sua opinião, você vai argumentar, colocar coisas que sustentem aquilo que você está falando, né? E aí diz, onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema. E por isso recebe esse nome, artigo de opinião. Se é opinião,
ele vai colocar o ponto de vista, o que ele acha, o que ele pensa sobre determinado assunto. E aí, quais são as características do artigo de opinião? São essas aqui, ó. Primeira característica: textos escritos em primeira e terceira pessoa. Então, os artigos de opinião, aí a gente percebeu que ele não falou em primeira pessoa, ele falou em terceira pessoa, né? Então, você pode escrever o artigo de opinião falando em primeira pessoa, falando você, no caso, primeira pessoa, referendo a você que está escrevendo, ou em terceira pessoa, certo? O uso da argumentação e persuasão. Isso aqui é importante, porque se você escreve um artigo de opinião, você está tentando dar o seu ponto de vista e tentando convencer o leitor, a pessoa que vai fazer a leitura, a entender, compreender e pensar igual a você, a seguir a tua opinião. Então, é muito importante que você argumente e que você tenha o poder de persuasão. O que é persuasão? O poder de fazer com que aquela pessoa acredite no que você está dizendo, né? Coloque aquilo que você está dizendo como uma verdade. Geralmente são assinados pelo autor, a gente viu lá que o nosso foi assinado. Produções veiculadas no meio de comunicação, isso aqui também é importante. Os artigos de opinião, geralmente, com esse advento da tecnologia, nós vemos muitos artigos de opinião em blogs, em portais, né? Mas a gente também consegue encontrar ainda nos jornais impressos. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Abordam temas da atualidade. Isso é muito importante. Será que se um autor escrever algum assunto, abordar algum tema antigo, assim, que você nem lembra ou você nem sabe se aconteceu, você vai ter interesse? Difícil, né? Mas quando a pessoa aborda um tema atual, uma coisa que realmente está acontecendo agora, tem muito mais chance de chamar a sua atenção para você ler, né? Então, você pode perceber que lá no texto, ele falou sobre o problema carcerário lá em São Paulo, nos problemas que estavam acontecendo lá em São Paulo, né? Que nesse período em que ele escreveu o artigo de opinião, que foi em 2006, havia o problema de rebeliões, problemas de presos dando ordens para os marginais queimarem ônibus, fazerem badernas na cidade. Então, isso aconteceu em 2006. E ele achou relevante, achou que era um tema atual e quis escrever sobre tal. Possuem títulos polêmicos e provocativos. Por que os títulos têm que ser polêmicos e provocativos? Para poder despertar a tua curiosidade para você ler. Contém verbos no presente e no imperativo. A estrutura do artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura de textos dissertativos argumentativos, que são 3 partes. Primeiramente, a gente começa com a introdução, dizendo o que a gente quer no texto, apresentado, o que será discorrido durante o artigo. Então, a introdução é a parte em que você vai fazer um resumo do que você vai apresentar. Você vai falar sobre o presídio, você vai falar sobre as rebeliões, você vai falar de diversos assuntos que você tem que colocar na sua introdução para que a partir da sua introdução você desenvolva todo o seu trabalho. Então, vamos ver o que se coloca no desenvolvimento? No desenvolvimento, entre parênteses, interpretação, é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Por quê? Lá na introdução, você colocou a exposição, você colocou os pontos em que você quer falar. Só que você não detalhou. Aí você diz assim, olha, eu vou falar sobre os presídios, sobre a medida provisória, aliás, o projeto de lei de 2001, que está na Câmara. Vou falar também das rebeliões que estão acontecendo em São Paulo. Ok, 3 pontos. Lá no desenvolvimento, eu vou te dar argumentos, vou te dar sustentação para falar de tudo isso. Bom, por que está tendo rebelião? Os presos estão
estão dando ordens para que sejam feitas, sejam queimados ônibus, não sei o quê. Aí você vai argumentando. Aí você percebeu aí que ele falou do projeto de lei de 2001. Falou do legislativo que deveria aprovar esse decreto. Não é projeto de lei, é decreto de lei, perdão. E aí você percebeu que ele discorreu, ele desenvolveu esse assunto. Ele falou também sobre o poder executivo, né? Para liberar mais verbas, modernizar as estruturas. Falou também de iniciativas do poder público para eliminar as causas da violência. E também lá no finalzinho, se vocês prestaram atenção, ele falou sobre preparar o preso para o mercado de trabalho. Então foram coisas que ele falou, mas ele foi dando argumentação, foi dando um corpo, foi colocando pontos positivos, fazendo com que ele te persuadisse a entender e a se manter, concordar, de forma a concordar com o que ele pensa. Aí nós temos aí, para finalizar, a conclusão. Lá na conclusão a gente vai ter o quê? A opinião. No artigo de opinião, a conclusão vai mostrar a opinião do autor. Finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Então, lá na conclusão, além de você colocar a sua opinião, você vai propor, você vai dar uma ideia de como é que se pode resolver esse problema. Vamos voltar lá no artigo de opinião. Aí tem aqui, ó, ele colocou que o executivo deve, ainda cumprindo a lei, ensinar uma profissão ao preso, né? Aí foi uma sugestão que ele fez. Aí nós temos aqui para finalizar. Com essas iniciativas, entre outras, o poder público eliminará muitas causas diretas da violência. Então, ele fez uma sugestão, ele está finalizando o seu artigo, dando uma sugestão para o leitor, né? Então, é muito interessante como se faz artigo de opinião. Espero que vocês tenham compreendido. Essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, eu vou voltar com vocês para a resolução das atividades. Hoje, vocês irão somente fazer a leitura desse artigo. Reconheço que ele realmente é um pouquinho extenso, mas para quem tem dificuldade na leitura e na interpretação, eu vou dar uma dica. Façam a leitura de cada parágrafo bem devagar e vão anotando aquilo que vocês entenderam. Vocês podem observar aqui no nosso livro, ó, que aqui tem um parágrafo, né? Aqui tem outro, aqui tem outro. Então, cada parágrafozinho desse que você for lendo, se você não entendeu, você volta na leitura mais uma vez e faz a anotação daquilo que você entendeu. Fica perfeito para você entender entender e interpretar de uma maneira bem correta, tá bom? Então, eu deixo aqui para vocês o meu abraço, uma ótima noite. Na próxima aula a gente volta com a correção dos exercícios. Deixa eu só, antes de finalizar, deixar aqui as atividades para vocês fazerem, tá? Então, vocês vão fazer na página de 57, da 1 até a 4, lembrando de escrever na folha do caderno, colocar a disciplina Língua Portuguesa, a página 57 e também a 58. Escrevam as perguntas e escrevam também as respostas, tá ok? Aí aqui na 57 vocês vão fazer até a 4 e na 58 façam somente até a 10, tá bom? Então, são 10 questões no total. Tentem responder e façam a leitura. Nós temos aqui no livro uma observação, a página 57. Você sabia? Tese. O que é tese? É a opinião, a posição ou o ponto de vista defendido em um texto através de argumentos. Quando usamos argumentos que rebatem outros argumentos que se opõem a uma tese, estamos fazendo o uso de contra-argumentos. Então, a gente usa tese no artigo de opinião? Sim, porque a tese não é opinião, a tese não é a posição, o ponto de vista. Nós não damos ponto de vista no artigo de opinião? Sim. Então, isso também é uma tese. Então, mais uma vez, meu abraço, uma boa noite, fiquem com Deus. Na próxima aula a gente estará de volta. Até mais.